Então, vamos continuar aqui nas nossas 48 ferramentas de crescimento espiritual. A gente parou na ferramenta número 11. Na semana passada, a gente fez uma pequena pausa para falar um pouquinho de Pesach Sheni, falamos um pouquinho de Lag BaOmer, mas voltando aqui para o trilho, e já estamos chegando, Bezrat Hashem, no nosso objetivo final, o trem já está chegando já nos seus últimas paradas até o objetivo final, que é Shavuot. Quer dizer, toda essa preparação, como a gente já explicou, é para a gente poder chegar Bezrat Hashem em Shavuot preparados. A Torá vai ser entregue de qualquer maneira. Se a gente estiver preparado, a gente vai receber a Torá. Se não estiver preparado, a Torá vai vir, mas não vai fazer crescer nada. Então, a gente já falou qual que é o Mashal Lemad Davar Domeh. O paralelo seria de uma pessoa que ele preparou o campo, ele arou o campo, ele semeou, ele deixou tudo pronto. Quando vem a chuva faz florescer tudo. Teve outro que não fez nada, ele não jogou semente, ele não arou o campo, ele não preparou canais de irrigação, ele não fez nada. A chuva vai vir de qualquer jeito, mas o campo dele vai virar lama. Quer dizer, ele não vai aproveitar. Então, a chuva, ela é como água. Está escrito, né, na própria Torá, alguns lugares comparam a Torá com a água, e tem um passuco da Torá que falou: meus conhecimentos vão vir para vocês que matar, como uma chuva. Porque a chuva faz crescer o que a gente plantou. Se Deus nos livre, assim falou Gaon Mivilna, se a pessoa ela não desenvolveu bons traços de caráter, olha que incrível, a Torá pode ser para ela uma coisa negativa. A Torá pode transformar ela numa pessoa ainda pior. Então, um exemplo disso, alguém que tem gava, alguém que é orgulhosa, a Torá, conforme ela vai tendo mais Torá, Deus nos livre, ela pode ser mais orgulhosa, se achar ainda melhor que as outras pessoas, já que ela tem mais Torá, ela tem mais conhecimentos, ela se acha melhor que os outros. E outros aspectos da vida, se a pessoa não trabalhou os traços de caráter, a Torá vai vir, mas além de não trazer coisas boas para ela, já que ela não se preparou para receber essa Torá, lo além não pode trazer ainda coisas negativas. Então, por isso, como a gente já explicou, dentro dessas ferramentas aqui de aquisição da Torá, muitas coisas têm a ver com midot, com os nossos traços de caráter, da gente se elevar também como seres humanos, para poder ter o mérito de Bezrat Hashem, a gente receber a Torá, e que essa Torá possa mudar a nossa vida e ajudar que a gente possa crescer cada vez mais. Então, o número 11 é Bedigduk Haverim, que seria o intercâmbio entre os companheiros, o conceito da Havruta, que é o estudo em pares, é o estudo que um vai, entre aspas, atacando o outro, mas tudo isso, obviamente, com shalom, tudo isso para que a gente possa aprender. Então, quando a gente é minucioso, quando eu estou estudando com uma outra pessoa, se eu estou estudando sozinho uma coisa, eu entendi, não entendi, tá bom, a gente passa reto. Quantas vezes a gente está lendo um livro e, de repente, a gente volta um pedaço e fala: peraí, mas eu li esse pedaço aqui? Quer dizer, a gente passou batido, a gente perdeu a concentração. Quando você está estudando com Havruta, com um companheiro de estudos, não dá para passar, porque o teu companheiro vai te cutucar. Não, peraí, você entendeu isso? Eu acho que sim, então me explica. E aí você descobre que você não entendeu nada. Então, através de estudo de Havrutot, a gente pode ser muito mais minucioso, né, com a Torá, com o nosso conhecimento. Então, o Ikar, o principal do Limud da Torá, é em Havrutot, e não sozinho. E de onde a gente vê isso? Está escrito que faleceram 12 mil pares de alunos de Rabi Akiva. Não está escrito 24 mil alunos. 12 mil pares. Então, quer dizer que os pares, ele é mais importante do que o número absoluto, 24 mil. Quer dizer, 12 mil pares, isso representa o estudo da Torá. Então, a gente, sempre que possível, a gente deve tentar ter uma havruta, ter um companheiro de estudo, porque um vai puxando o outro para cima. Quer dizer, essa briga pela Torá, essa briga pelo entendimento. Então, por exemplo, eu sempre brinco, né, que todo dia, no final da tarde, eu vou estudar, tem um centro de estudos de Mishnah Brurá, que é mais a parte de Alahá e de Guemará,
E é uma briga, fica uma luta, um gritando com o outro, todo mundo se ama, sai abraçado lá do centro, mas na hora do estudo a gente se mata lá. Então, se alguém entrar, eu acho que ficaria meio assustado. Mas por que vocês gritam tanto na Yeshiva? Não, por isso, porque é uma luta de Torá, mas isso é uma luta bonita, é a busca da Emet. Todo mundo quer a verdade. E através da Havruta a gente pode se esforçar cada vez mais para chegar na verdade. E, obviamente, a gente tem que ter o nosso companheiro de estudo certo, né? Quanto mais a gente escolher bem quem é a pessoa certa, a gente vai poder crescer. Se a pessoa... Eu escuto muita gente, o meu Havruta hoje não veio estudar, e anteontem ele estava com dor de barriga, e faz 3 dias ele teve que sair no meio. Então, isso não é Havruta, isso está te afundando, não está te ajudando a crescer. Quer dizer, tem que ser alguém sério, alguém comprometido, alguém que quer crescer também. Então, não é só, então, o Rá falou que tem que estudar aí com mais alguém. Não é qualquer um. A gente tem que saber escolher bem com quem a gente vai estudar. E aqui um dos pontos mais importantes, o número 12, é Bepilpul Atalmidim. Então, o que quer dizer Bepilpul Atalmidim? É a gente ter alunos, porque através dos nossos alunos a gente vai crescer no entendimento de Torá. Por que a gente cresce com os nossos alunos? Porque os alunos vão trazer perguntas, os alunos vão gerar discussões, e através de uma pergunta você vai ganhar um conhecimento que você não tinha. Teve uma vez, eu lembro até hoje, tinha uma moça que trabalhava em casa e ela conseguiu pegar uma líquido que estava numa panela de carne e caiu na pia de carne, mas tinha passado na peneira de leite. E foi assim uma pergunta, e eu liguei para o Rav para saber o que eu fazia, e aí ele me retornou depois de uma hora, ele falou, olha, obrigado, eu tive que abrir 5 livros para te responder. Nossa. Porque misturou um monte de coisa, e passou por e se estava Benhomó, não estava Benhomó, se já tinha passado 24 horas, e onde caiu, e como caiu, e tinha louça dentro. Olha, foi assim, ele falou, obrigado que você me ligou, eu tive que abrir 5 livros e me aprofundar para poder te responder. Então, às vezes, com perguntas que os alunos fazem, a gente vai afiando também a nossa cabeça, por isso que, assim está escrito, que eu aprendi muito com os meus mestres, mais ainda com meus colegas de estudo, mas, acima de tudo, eu aprendi com os meus alunos. Aqui é o maior aprendizado que a gente acaba tendo na vida. Também é normal, quer dizer, os alunos, que, em geral, estão num nível mais baixo que o professor, eles costumam fazer mais erros ainda, que o professor ele já passou desse nível. Isso também vai ajudando que quem está dando aula está sempre atualizado. Então, exatamente, porque tem coisas que talvez eu nunca mais vi na vida sobre esse assunto, mas por causa de uma pergunta que um aluno fez, um erro que ele fez, misturei isso, coloquei isso no micro-ondas que não podia, usei isso e no Yom Tov eu mexi nisso que talvez não podia. Uau, eu nem lembrava dessa lahá, então a gente vai tendo que resgatar coisas que a gente já não usava faz muito tempo. E é interessante que aqui, em relação aos discípulos, está escrito que é Bepilpul Talmidim. O que é pilpul? Pilpul vem de pilpel. Pilpel é pimenta. Então, quer dizer, tem que ser uma coisa apimentada, né? Tem que ser uma batalha. Mas aqui também já tem uma dica, que a gente tem que saber, discussão é bom, mas como a pimenta. Tem que ser na medida certa. Tem que saber como fazer, quando fazer. Então, eu tinha um Rav Yeshiva, ele ficava... São aulas para se discutir. Quando a gente está numa aula, por exemplo, que é de Alahá, então, aqui tem que discutir, tem que brigar, e tem que fazer... É o que eu falei que o Rabino não gostava. Né? Então, muitas vezes, quer dizer, mas em Alahá, às vezes é legal, porque uma pergunta que um aluno faz, para muita gente pode esclarecer, estava mais gente com aquela dúvida, mas, por exemplo, o Rabino ficava muito bravo numa aula de Mussar. Quando é uma coisa assim, mais de ética, de ensinamentos, então, aqui a pessoa começa assim, o ensinamento que a gente tem que pegar de uma aula de Mussar é alguma coisa para se trabalhar.
Aí a pessoa quer perguntar, não, mas naquela história não era que o detalhe era outra coisa, mas o que vai mudar na mensagem final? Nada, só que esse tipo de discussão no meio da aula de Mussar, ele quebra o entendimento de qualquer mensagem que a gente tinha que ficar. Então, por isso que o Pilpul com os Talmidim, ele é muito enriquecedor, mas a gente também tem que saber dosar ele e fazer da maneira correta. 13ª ferramenta é Beishuv. Beishuv, que é a ponderação. A gente ser ponderado em tudo que a gente faz na vida. Primeiro ensinamento do Pirkei Avot. Quer dizer, óbvio que o Pirkei Avot, todos os ensinamentos são extremamente importantes, mas quando a gente fala do primeiro ensinamento dos Anshei Knesset Agdolá, Vehem Amru Shloshah Dvarim, e eles ensinavam 3 coisas. Óbvio que eles ensinavam muito mais coisas do que essas 3 coisas, mas eram 3 coisas que eles ensinavam frequentemente. Qual é o primeiro ensinamento? Evu metunim badin. Sejam ponderados no julgamento. Façam as coisas beishuvadat, com a cabeça no lugar, sempre com ponderação. Então, a gente nunca deve, por exemplo, responder coisas muito rapidamente, sem ter pensado, sem ter analisado a pergunta. Teve com criança, é muito engraçado. Hoje veio um Rav na minha kitá, e ele foi aplicar uma prova oral para as crianças, para ver como eles estão, nas Mishnayot, se eles estão sabendo. Então, o Rav nem terminou a pergunta e um já levanta a mão. Aí o Rav falou, mas eu não terminei a pergunta ainda, deixa eu terminar a pergunta. Não, mas eu já entendi a pergunta. Eu falei, calma, deixa eu terminar a pergunta, aí você responde. Não, mas eu já quero responder. Ele falou, mas eu não terminei a pergunta. O menino ainda ficou insistindo que ele já tinha entendido a pergunta, ele já queria dar a resposta. Então, quer dizer, isso a gente tem que aprender desde a escola, esse enxuva da calma. Escuta a pergunta. Às vezes, por que o Pirkei Avot, ele começa justamente Evu metunim badin. Isso se aplica principalmente, não só, mas principalmente para um dayan, um juiz que está julgando um caso. Muitas vezes, um detalhezinho no caso muda tudo. Tem, por exemplo, o Rav Yitzhak Zilberstein Shlita, ele era genro do Rav Elioshev Zecher Tzadek Libraha, e ele tem vários livros de perguntas modernas de Halachá, mas que a resposta ele vem trazer lá da Guemará. Ele entra no Talmud para trazer resposta. Então, dá um exemplo, né? Ele pergunta a uma pessoa que está num hotel, e ele está com muita sede, já é meia-noite, e ele quer tomar o Guaraná que está no frigobar. E ele vai lá, ele abre o Guaraná que está no frigobar, ele bebe, só que ele vê o preço, o Guaraná do frigobar custa R$15. No dia seguinte, ele vai lá no supermercado, compra o Guaraná por R$1 e repõe lá no frigobar. Pode ou não pode? A gente poderia falar, não, no final das contas, ele não roubou nada. Ele não roubou nada, porque estava lá o Guaraná, continua lá o Guaraná e ele está devolvendo. Mas olha o que ele responde, o Rav Yitzhak Zilberstein, ele falou, olha, calma, vamos ser ponderados. Aqui ele está roubando um serviço, pode ser que o produto você não está roubando. Mas para que serve o frigobar? Para alguém que está com sede, meia-noite, ele não vai sair na rua para comprar o Guaraná. Ele tem o Guaraná com a comunidade de beber dentro do quarto dele, um Guaraná gelado, tem o custo da geladeira. Quer dizer, a geladeira está trabalhando, está funcionando para servir ele. Então, aqui, sim, é considerado que ele roubou. E ele conta, o Rav Eliashiv, que o Rav Yitzhak Zilberstein, ele conta que em muitos casos ele já tinha decidido qual que é o veredito, mas ele ia se aconselhar com o sogro dele, que era talvez o maior da geração em termos de alahot, e o Rav Eliashiv falava, não, mas você errou, está errado aqui, por causa desse detalhe, a alahá é diferente. Quer dizer, um detalhe pode mudar tudo num julgamento, e não só julgamento de pessoas, mas para resolver uma situação, para responder uma pergunta, muitas vezes um pequeno detalhe aqui, ele pode mudar tudo. Então, é por isso que a gente tem que ser ponderado. Tem uma história que eu escutei uma vez no Rosh Yeshiva, que ele estava estudando com o filho dele, o filho muito jovem, e ele fez, para quem estuda Talmud, o nome Rabi Akiva Eger é um nome que assusta. É um nome que... Por quê? Porque tem alguns comentários no Talmud do Rabi Akiva Eger, um Rav que deve ter vivido mais ou menos 120, 130 anos, e que são perguntas muito fortes, que, em geral, ele pergunta,
E ele mesmo nunca encontrou as respostas. Então, em geral, são perguntas muito difíceis que ele faz no Talmud inteiro. E esse Rav perguntou para o filho dele, e o filho dele nem esperou terminar a pergunta e já quis dar uma resposta. Ele deu um tapa no filho. Ele falou, eu quero que você aprenda a respeitar o Rabi Akiva Eiger. Quando o Rabi Akiva Eiger fez uma pergunta e você responde assim, com essa insolência, sem parar para pensar, sem parar para refletir, isso é um desrespeito com quem fez a pergunta. Então, para pensar, para refletir. Se o Rabi Akiva Eiger fez essa pergunta, quer dizer que ela é muito mais complexa do que uma resposta dada sem pensar. Então, você não pode de jeito nenhum ser insolente dessa maneira. Então, óbvio que a gente tem que ser com tudo na vida. Isso, obviamente, com a Halachá é importante. Tudo na vida a gente deve ser ponderado, a gente fazer as coisas com Deus, ser precipitado muitas vezes, é até mesmo uma demonstração de falta de humildade, quando a pessoa ela começa realmente querer mostrar que ele sabe, então eu vou responder rapidamente, para mostrar que sabe, vai responder tudo errado. Então é melhor a pessoa esperar, pensa bem em todos os dados. E realmente, hoje na aula, a pergunta que o menino queria responder não era a pergunta que o rabino queria fazer, era outra pergunta. Ele já quis parar o rabino no meio, que ele já sabia a resposta, e ele não tinha entendido nem a pergunta ainda. Quer dizer, faltou um pouco da ponderação. Ele queria mostrar tanto que ele sabia, que ele mesmo se atropelou e respondeu uma coisa que não era nem o que o Rav estava perguntando. Então, daqui vem o nome, a ponderação aqui, a ferramenta se chama Ishuv, Ishuvadat, né? O nosso pensamento está assentado, fazer com ponderação, e por isso que o lugar de estudo se chama Yeshiva. Por quê? Porque tem que estudar sentado. O que quer dizer? Não é a posição que importa, mas a posição da cabeça. A cabeça tem que estar sentada, tem que estar tranquilo, a pessoa tem que estudar da maneira correta para que todos os conhecimentos possam se assentar na cabeça dela, e tem que saber que quando a pessoa ela tem o Ishuva Dat, as coisas vão se construindo na cabeça dela. Ela vai fazer uma construção lógica. Se a gente não tem a cabeça organizada, e um dos pontos também muito importantes do Ishuva Dat é no momento do Limud, a gente tentar não se desviar com outras coisas. Então, qual é o Satan da nossa... a gente conversar, por exemplo, nas Yeshivot, existe um comentarista que é o Rashi, é o comentarista mais famoso, e o trabalho do Rashi é o Pshat HaPashut, é dar a explicação mais básica do que a Gemara está ensinando. Esse é o trabalho dele, e deve ter sido um trabalho dificílimo, porque o Rashi não tinha Rashi. A gente estuda a Gemara já com o Rashi, já está tudo mastigado. Mas o Rashi não tinha o Rashi para estudar antes. Ele precisou trazer e fazer essas explicações mais simples. Tem a ver alguma coisa do Hillel com o Rashi? Não. Eles são gerações... mais liberal, né? Então, o Hillel é da época dos Tanaim, depois disso vieram os Amoraim e os Rishonim. O Rashi já é dos Rishonim, já são duas gerações... Sim, mas eles são níveis assim, dentro da hierarquia do Talmud, uma geração não pode brigar com a geração de cima. Você só pode explicar a geração de cima, mas não discutir com eles. Existe uma hierarquia. Então, por exemplo, os Tanaim, que são as Mishnayot, eles são os que podem dar as opiniões. Abaixo disso vem os Amoraim. Eles podem discutir entre eles, mas eles têm que estar baseados no que os Tanaim falaram. Os Rishonim vão vir explicar os Tanaim e os Amoraim, mas nunca discutir com eles. Entre os Rishonim, eles podem discutir, quer dizer, eles brigam muito. Um dos comentaristas, que na verdade não é uma única pessoa, e sim um grupo de pessoas, são os Tosfotim. Os Tosfotim, na verdade, não sei se todos ou a grande maioria, eram netos do Rashi. Só que eles brigam com o Rashi o tempo inteiro. A grande maioria dos comentários dos Tosfotim, eles discutem com o Rashi. E são níveis, assim, é completamente diferente o estilo, né, de estudo. Os Tosfotim, eles já são um estudo de assim, olha, nesse tratado está escrito isso, não, mas naquele tratado está escrito diferente. Como pode ser essa contradição do que está escrito aqui, o que está escrito lá, e eles resolvem essa contradição? Então, são dois
níveis completamente diferentes. Os Rabanim estão falando que hoje em dia a gente está perdendo, por causa de todos os avanços tecnológicos, os jovens não estão conseguindo mais estudar Tosfot. Chegar no nível, né? Por quê? Porque você precisa estar muito conectado. Olha, o que está escrito aqui, o que está escrito lá. Peraí, deixa eu entender aqui e lá, e agora eu vou entender a contradição e a resposta. A gente não consegue mais ficar 5 minutos focado. A gente já desvia por causa das tecnologias, a gente já está acostumado a coisas rápidas e respostas rápidas. Hoje em dia está tendo síndromes psicológicas novas, né, de crise de ansiedade, porque a pessoa já leu minha mensagem e ainda não respondeu. Quer dizer, passou 5 minutos que a pessoa não respondeu. A pessoa leu, mas ela está no carro, ela está resolvendo alguma coisa, está numa reunião. Calma, a pessoa já vai te responder. A gente tem uma síndrome já desenvolvida que apareceu os 2 tiques azuis lá e a pessoa não me respondeu, quer dizer que aconteceu alguma coisa, Deus me livre. Então, Bezrat Hashem tem que estudar Beishuv Hadat. Essa é uma das ferramentas da gente, quando vai se dedicar para a Torá, tentar se desconectar do mundo. A gente tem que, naquela ação, a gente tiver 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, quantas horas a gente tiver para a Torá, a gente tem que tentar fixar na Torá e não se desviar com mais nada, porque senão não vai sobrar nada. Com esse desafio, e a mesma coisa na Tefilá. Quer dizer, a gente tem meia hora, 40 minutos para fazer nossa Tefilá, e a gente está olhando, e está vendo, e está respondendo, e está... O mundo, o mundo, 3.300 anos, a gente tem a Torá e a gente conseguiu sobreviver sem o celular, e a gente acha que não consegue ir até a esquina. Tem uma síndrome também, que tem até nome para síndrome, da pessoa não conseguir mais sair de casa sem o celular. A pessoa começa a passar mal, a pessoa começa a já ter alguns tipos de sintomas de ansiedade, Então, Bezrat Hashem. Esses Toshbaim, eles discutiam com o Rashi porque era família. Não, mas eles também discutiam com os outros. Eram netos do Rashi, mas não é porque eram netos que eles poupavam o avô, não. Eles discutiam duro com o Rashi. Quer dizer, eles têm críticas, às vezes, óbvio, com todo respeito, nunca um falta respeito com o outro, mas eles faziam críticas muito duras, muito fortes. Isso é emet, isso é luta pela verdade. Quer dizer, não importa se é meu avô ou não é meu avô, eu vou lá brigar pela verdade, com todo o respeito do mundo, mas eles discutiam com o Rashi. Mas, para quem acha que o Rashi perdia a guerra, então tem um comentarista muito famoso, chamado Pnei Yoshua, ele é o defensor do Rashi. Então, toda vez que o Tosafot ele deixa uma pergunta muito forte para o Rashi, vem o Pnei Yoshua e responde. Falou, não, certeza que o Rashi pensou nessa pergunta e ele não opinou assim por causa disso, disso e disso, e traz as respostas de acordo com o Rashi. Então, tem Baruch Hashem, tem aqueles especialistas em certos tipos de comentários. 14ª ferramenta é Bemikra. O que é Bemikra? A gente tem Mikra e Mishnah, a Torá escrita e a Torá oral. Quer dizer, o 14º, 15º, talvez dá até para a gente falar junto das duas. A 14ª ferramenta é Mikra, seria a Torá escrita, e a 15ª seria Bemishnah, que se refere à Torá oral. Então, óbvio que para a pessoa ela conseguir fazer as coisas, ela tem que estar conectada com ele tem que ter domínio de toda a Torá escrita e de toda a Torá oral. Quer dizer, o básico para a gente poder começar a estudar Talmud, por exemplo, é a gente ter um mínimo de conhecimento da Torá escrita, porque todo o Talmud ele tem que ser construído em cima da Torá escrita. Quer dizer, a Torá oral ela vem ajudar a entender e se aprofundar na Torá escrita. E uma coisa que é muito importante, e hoje em dia a gente perdeu, olha que interessante, um dos 3 sinais que o povo judeu não se assimilou no Egito, eles manteram a língua, Lashon HaKodesh. Eles, mesmo no Egito, morando 210 anos, eles não perderam a língua. Infelizmente, a gente vê hoje que os Eudim já não dominam mais hebraico, já não sabem mais falar, já não entendem, e não só o hebraico moderno, o Lashon HaKodesh, que é um hebraico original da Torá, as pessoas não conhecem mais. E, infelizmente, é uma das grandes perdas, assim, com as assimilações e com os exílios do povo judeu. O povo judeu tem muita dificuldade hoje em dia com o Lashon HaKodesh, de não entender a língua original da Torá. Ler um livro traduzido não é igual a ler o livro original.
tem expressões em Lashon HaKodesh que são únicas e que nenhuma outra tradução vai conseguir traduzir isso. Então, tem coisas que é muito importante para a gente estudar a Torá, estudar no original. Saber pegar os livros sempre na linguagem original, porque tem uma regra interessante, que toda tradução implica numa interpretação. Para você traduzir alguma coisa, você precisa interpretar. Muitas traduções são boas, mas muitas traduções, infelizmente, não são feitas por grandes conhecedores de Torá. Então, a gente acaba perdendo com isso. Se eu ler o traduzido, eu estou perdendo aqui, talvez, a essência. Eu já vi livros traduzidos em português, que são dois livros completamente diferentes. Tem um original em Lashon HaKodesh e tem um outro livro que criaram em português. Não tem nada a ver um com o outro. Quer dizer, a pessoa interpretou do jeito dele e traduziu o que ele entendeu do livro, que muitas vezes foge completamente do conceito original que o livro quis traduzir. Acontece em psicanálise, as obras traduzidas. Tem poucos idiomas que realmente conseguiram chegar perto e tem expressões que se perde, né? Sim. Não, isso... Tzará não é lepra. Exatamente, que muitas vezes traduzem como lepra e pessoas têm um entendimento errado. Tzará, a gente explicou, é uma doença espiritual com uma manifestação física, parecida com a lepra, a manifestação física, mas quando se traduz a Tzará como lepra, se perdeu, porque as pessoas já estão lendo que, olha, é uma doença física. Então, já se perde muito em traduções mal feitas. Então, se a gente pega, assim, traduções muito profissionais, uma das, não é propaganda aqui, mas uma das editoras mais incríveis que tem é a ArtScroll. Se a gente pega, assim, qualquer obra da ArtScroll, primeiro que são feitas por rabanim muito grandes, segundo que você vê que é dedicado muito tempo pela qualidade do produto, e você vê que eles não entram nesse tipo de coisa. Como que o Humash da ArtScroll traduz Tzarat? Tzarat. Eles não traduzem. Quer dizer, quando tem a lista dos 20 pássaros que não são kasher, eles não traduzem os 20 pássaros, porque quem falou que o nome moderno desses pássaros é o mesmo pássaro da Torá? A gente não sabe, a gente não tem a transmissão oral disso. Então, eles não entram numa fria. Eles mantêm o que tem discussões, o que não é exato a tradução, eles mantêm o termo original em Lashon HaKodesh. Então, quanto mais a gente estudar Lashon HaKodesh, a gente vai poder pegar um livro no original dele, certeza que a gente vai ter um entendimento muito maior, e quer dizer, tem expressões da Torá que não tem como traduzir em nenhuma outra língua do mundo. Isso na Torá escrita. Em relação à Torá oral, então, obviamente que não existe só a Torá escrita independente e só a Torá oral independente. Tiveram grupos, verdade que os primeiros reformistas da história do povo judeu foram grupos que queriam abolir a Torá oral, queriam adotar só a Torá escrita no entendimento literal do que está escrito, que foram os tzdukim, né, os saduceus. O que os tzdukim faziam? Não, a gente quer a Torá escrita, mas não interessa para a gente a Torá oral. Não quero a Torá oral. Isso é um problema grande, porque a gente já deu vários exemplos, né, nas nossas aulas, olho por olho, dente por dente. Na lei de Talião, eles aplicavam, né, o código de Hammurabi. Assim, eles aplicavam, o cara cortou o braço de alguém, então a gente vai lá e corta o braço dele, baseado nessa lei, olho por olho, dente por dente. Só pode dar um exemplo da Torá oral? Então, isso. Então, olho por olho, dente por dente, vem o Talmud e fala Deus nos livre, que é a aplicação exata, tal e qual, que daquele é o nome da pena de Talião. O que é o Talmud ensina para a gente? Que não, aqui o que a Torá quis dizer é uma compensação monetária, que o sofrimento que você causou, a perda que você causou para uma pessoa, através de um dano que você fez para ela, você tem que passar por esse sofrimento e fazer essa compensação monetária. Vamos dar um outro exemplo da Torá oral e da Torá escrita, muito interessante. Teve uma vez tinha um rapaz que ele queria se converter, e ele foi falar com o Shammai. Famosas histórias, né, dos convertidos que procuravam o Shammai e ler. Ele falou, eu quero me converter, mas eu só quero aprender a Torá escrita. Eu não quero a Torá oral. O que o Shammai fez? Botou o cara para correr, vai embora daqui. Que é isso? Que chutzpah é essa? Que descaramento? Que insolência? Quer dizer, essa Torá eu quero e essa Torá eu não quero?
Ele foi procurar o Hillel. O Hillel falou, tá bom, vamos lá, eu vou te ensinar e você vai se converter só com a Torá escrita. Então, tá bom, primeiro dia de aula, o senhor sabe o alfabeto? Eu falei, não sei nada, estou começando do zero. Então, vamos lá, desenhou o Aleph. Então, esse é o Aleph, entendeu? Entendi. Esse é o Beit, e mostrava os sons de cada letra, o Gimel e tal. Ensinou o Aleph Beit todo para esse rapaz. Chegou no dia seguinte, falou, vamos fazer uma Hazará, né? Vamos voltar aqui. Desenhou o Taf, falou, que letra é essa? Taf. Não, esse é o Aleph. Aí desenhou o Shin, que letra é essa? Shin. Não, esse é o Beit. Não, mas você me ensinou tudo ao contrário. Mas peraí, quem te falou que essa letra é Aleph e essa letra é Taf? A Torá oral. Se eu não tiver uma transmissão oral de que letra, o som de cada letra, então qualquer letra pode ser qualquer coisa. Quer dizer, é obrigatório que eu tenha uma Torá oral, também uma transmissão oral. Um outro exemplo, está escrito na Torá escrita, e vocês vão fazer o abate do animal conforme eu ensinei. E aonde está? Aonde está ensinado? Conforme eu ensinei aonde? Se a gente lê a Torá inteirinha, de ponta a ponta, não está escrito como deve ser a Shritá e todos os detalhes. Último exemplo, Tfilim. O que está escrito sobre o Tfilim na Torá? Você vai colocar um totafot entre os olhos. O que é um totafot? Eu não tenho a mínima ideia. O que é um totafot? E você vai colocar um sinal na mão. Assim está escrito no Shema Israel sobre o Tfilim. Não está escrito que tem que ser uma caixinha quadrada, pintada de preto, com pergaminhos dentro. Quais pergaminhos tem que estar lá? Não está escrito nada. Um totafot entre os olhos. O que é um totafot? Onde é entre os olhos? Quem falou que é aqui? Talvez é aqui, talvez é aqui. Quem falou que entre os olhos é exatamente nessa posição? O que quer dizer um sinal na tua mão? Quem falou que é uma outra caixinha? Quem falou que tem que ser quadrado e não redondo, não triangular? Quer dizer, tem um monte de opções. O que vai estar escrito dentro? Por que tem que ser pintado de preto e não de branco, nem de vermelho? Hoje os reformistas, as reformistas usam tefilin rosa, né? Só para combinar com... Quer dizer, infelizmente, são desvios que acabam tendo... É da Rita Lee. Então, quando a gente chega num nível de usar tefilin rosa, quer dizer que a gente perdeu completamente a nossa conexão com a Torá oral e perdeu completamente o sentido dessa mitzvah. Então, as mitzvot, a Torá, ela só é completa quando as duas estão juntas. Tem que estudar a Torá oral e tem que estudar a Torá escrita. Então, olha só que interessante, no Matan Torá, o povo judeu já tinha falado para Hashem. O Hashem perguntou, vocês querem a Torá? E todos os povos do mundo falaram, o que está escrito na Torá? Depende, vamos ver se vai valer a pena, se a gente vai ter que abrir mão de muita coisa, não sei. Está escrito não roubarás, não matarás, né? Como assim? Vamos ter que fechar o Coliseu Romano, vamos ter que fechar o lugar que a gente faz, dar o nosso jeitinho lá para vender, para enganar as pessoas? Não dá, não queremos essa Torá. Quando chegou em Am Israel, eles responderam, Naseh Venishma. O que quer dizer Naseh Venishma? Cheque em branco. Hashem, eu estou te assinando um cheque em branco. Assina o que você, escreve o que você quiser, eu estou recebendo essa Torá. Quando chega na hora do Matan Torá, está escrito que eles acamparam Betartit Ahar, embaixo da montanha. Tartit é embaixo, não é em volta. Então, os comentaristas perguntam, o que está escrito embaixo da montanha? Fala no Talmud, Hashem levantou Har Sinai Kegigit, o Monte Sinai, como se fosse uma cobertura, e falou, ou vocês recebem a Torá, ou lá vai ser a sepultura de vocês. Peraí, não estou entendendo. Vamos usar um paralelo aqui de um noivo e uma noiva. Vira a noiva para o noivo e fala, olha, eu caso com você, cheque em branco para você, eu confio em você, olha, eu faço tudo o que você quiser. E aí o noivo, o que ele faz? Ele tira uma arma e fala assim, casa comigo ou eu te mato. Peraí, acabei de te fazer a maior declaração de amor da minha vida, Naseh Venishma. Por que você está me apontando essa arma? Então, não estou entendendo. Para que Hashem levantou a montanha se o povo judeu já falou Naseh Venishma? Eu vou aceitar toda a Torá, a gente vai cumprir. Não, ou você aceita, ou vocês vão morrer aqui. Eu já aceitei, no maior nível possível de um ser humano, de aceitar a Torá. Então, olha o que o Talmud responde. A Torá Shebirtav, a Torá escrita, o povo judeu aceitou. A Torá Shebeal Pé, o povo judeu não queria aceitar. Então, Deus falou, não existe, não dá para separar.
Porque uma das explicações que eu escutei uma vez, a Torá que está escrito vai dar Hashem el Moshe, e disse Deus, não, se Deus falou, eu vou fazer. Mas o que está escrito no Talmud? Não está escrito vai dar Hashem. Está escrito vai Yomer Rabi Akiva, Ve'amar Rabi Meir, Ve'amar Abaye, Ve'amar Ove. Os Rabanim, não. Pessoas são pessoas falíveis, eu não quero. Se Deus entregou, Deus é infalível, Deus é perfeito, essa Torá eu quero. Essa Torá que vem através dos rabinos, eu não quero. O que Deus está respondendo? Não existe separação. Ou você recebe essa Torá, ou acabou. Não existe receber metade da Torá. A Torá ela está incompleta, quer dizer, para a Torá ela ser infinita, as duas têm que estar conectadas. Então, por isso que é tão importante essas duas ferramentas, estudar a Torá Shebichtav, estudar o Humash, estudar o Tanakh, mas, paralelamente, a gente tem que estudar também o Talmud, saber tudo da Torá oral, estudar Guemará, e Bezrat Hashem, com isso a gente vai ter a nossa Torá completa. E como é que faz ao pé da letra? Então, os tzedukim, os saduceus, eles não quiseram receber a Torá oral. Então, eles faziam ao pé da letra, o que está escrito na Torá. Então, está escrito que no Shabat, você não pode fazer melachá. Eles dormiam o Shabat inteiro. Eles não sabiam o que pode fazer, o que não pode fazer. Eles passavam o Shabat inteiro dormindo na cama. E tem loucuras, assim, eles discutiam com os sábios de Torá sobre a santificação da lua. Então, eles começaram a tentar sabotar o processo de santificação da lua. Eles tentavam sabotar serviços do Beit HaMikdash, porque eles queriam fazer literalmente como está escrito, mas o Talmud ensinava que não era para entender de maneira literal, que tinha uma interpretação do que está escrito. Só falou da lua, tem também um castigo, né? Que levou a lua. Por quê? Porque reclamou, sim. Reclamou, né? Que tá na... Reclamou, sim. Reclamou. Hashem diminuiu a lua. Então, 16º aqui é uma ferramenta difícil, mas a gente vai conseguir. Bezrat Hashem, que é Miut Sheinah, diminuição do nosso sono. Tem que diminuir o sono. Por quê? Então, os nossos sábios falam, obviamente, tem que saber, cada um com o seu nível, cada um com... Mas, inclusive, isso eu já vi muitos rabanim, tem muitas histórias de pessoas que acordavam ainda de noite para estudar a Torá. David HaMelech, ele deixava uma harpa, que tinha o vento da meia-noite que fazia a harpa fazer barulho, esse era o despertador do David HaMelech. Quer dizer, meia-noite ele acordava já para estudar a Torá. Ele provavelmente deitava cedo, mas depois da meia-noite, falam que já é o momento mais propício, ele acordar para estudar a Torá. Muitos rabanim hoje em dia, pouco tempo, vem o Rosh Yeshiva aqui para o Brasil, lá de Israel, e ficou na casa de um conhecido meu. Ele falou todos os dias que ele estava no Brasil, 3 da manhã eu já escutava o despertador dele, 3h15 ele já estava sentado na sala estudando, todos os dias. E não é que ele ia dormir 6 horas da tarde, ia dormir 11, meia-noite, 3 da manhã ele já estava lá estudando. Quer dizer, tem pessoas que querem aproveitar cada segundo e Bezrat Hashem. A pessoa que ama muito sono, ele está perdendo tempo de vida. Vamos fazer uma conta meio assustadora. A gente não para fazer a conta. Se a gente dormir 8 horas por dia, isso significa 1/4 do nosso dia. 1/3 do nosso dia, pior. 8 horas, 6 horas por dia é 1/4 do nosso dia. 8 horas vai dar 1/3 do nosso dia. Significa, se a gente dormir 8 horas todos os dias, em 90 anos, a gente dormiu 30 anos. É assustador essa conta. É assustador, mamãe. E 8 horas, não está falando de nenhum absurdo. 8 horas, os médicos falam entre 6 horas e 8 horas. Quem dormiu 6 horas, que já é pouco, quer dizer, é difícil dormir 6 horas e acordar bem disposto, 6 horas é 1/4 da vida. Cada 100 anos, 25 anos a gente passou dormindo. É um número meio assustador se a gente parar para pensar, mas também a gente tem que saber que tem as necessidades do corpo. Também a pessoa não pode negligenciar as necessidades do corpo, mas isso também é um costume. A gente pode acostumar o corpo a dormir um pouquinho menos. Então, um dos exemplos, né, no Shabat. Shabat tem mitzvah da gente dormir um pouquinho mais. Não quer dizer que a gente tem que passar o Shabat inteiro dormindo. Por quê? Porque, ao contrário, justamente o Shabat está escrito, olha que bonito, o Hafetz Haim traz na Mishnah Berurah que quando o povo judeu foi entrar na terra de Israel,
A Torá veio reclamar, falou, Hashem, mas agora que eles vão entrar na terra de Israel, o que vai ser de mim? Enquanto eles estavam os 40 anos no deserto, o que o povo judeu fazia? Não tem agricultura, não tem pecuária, só estudavam Torá. Só que falou, o que vai acontecer comigo, Hashem? Esse vai correr para o vinhedo dele, esse vai correr para o pomar dele, e o que vai ser de mim? Não vai sobrar nada para mim. Hashem falou para a Torá, não se preocupa, eu estou dando para o povo judeu também o Shabat, justamente porque no Shabat eles vão dedicar para estudar a Torá. Então, óbvio, tem que descansar, a gente tem que sentar para comer, tem que ser um dia gostoso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aproveitar para estudar bastante Torá nesse dia, isso todos os dias da nossa vida. E, primeira mitzvah do Shulchan Aruch, a gente tem que levantar da cama que nem um leão. Quer dizer, acordou, já levanta, a gente fica na cama, e mais 5, e mais 10, e mais meia hora. Então, o Satan, ele tem nome, ele se chama botão snooze, né? O botão soneca. Mais 10 minutos, e mais 10, e mais 10, e mais 10. E com isso a gente está perdendo tempo de vida. Que, se você já colocou, calcula quantas horas a gente quer dormir, tocou o despertador, levanta. Começa o dia, tem tanta Torá, tem tanta mitzvah, tem tanta coisa boa que a gente pode aproveitar com o nosso tempo. E, na prática, o tempo é o que a gente tem de mais precioso. Nenhum dinheiro do mundo compra um segundo. Nenhum dia, todo o dinheiro do mundo, todas as joias, não compra um segundo de vida. O pessoal Loleno, que está lá terminal, daria todo o dinheiro dela para ter mais um segundo, mas não compra. O que está decretado no tempo de Hashem, todo o dinheiro do mundo não vai resolver. Então, a gente, Bezrat Hashem, tem que saber que o sono conecta a gente mais com o mundo material. Então, como a Torá ela é espiritual, quando a gente dorme demais, a gente acaba se afastando um pouquinho mais da Torá. Então, isso vai anulando um pouco o nosso entendimento da Torá. E, de novo, não dá para a gente cortar o nosso sono, mas tentar dormir o mínimo possível dentro do que cada um conhece o seu corpo, mas a gente tem que saber também que o Yetzer Hara fala, não, você precisa dormir umas 12 horas por dia, é o mínimo para acordar saudável, não. Tem que saber que, até pela medicina, tem a indicação de 6 a 8 horas, mais do que isso, realmente a gente não precisa dormir. E, obviamente, também, durante o dia, falam que uma soneca, dormir um pouquinho, se isso vai dar mais força para a pessoa, a ser, sim, isso muitas vezes ajuda. Às vezes, de tarde, eu deito marcado no relógio 12, 13 minutos. Me muda a tarde inteira, eu estudo melhor, eu dou aula melhor. Para mim, esses 12 minutos me muda a tarde inteira. Exatamente. Que é, até o corpo precisa desse descanso, né? Pelo trabalho da digestão. Isso muda um pouquinho, mas muito sono durante o dia, isso desconecta a gente aqui do mundo espiritual. Então, quer dizer, o sono, por dois lados, ele atrapalha a gente. Ele atrapalha a gente no sentido do bitul Torá, né, da diminuição das horas de Torá que a gente vai ter no dia, e ele desconecta a gente do lado espiritual. Então, Bezrat Hashem, o que for possível, obviamente somos seres humanos, não somos robôs, não somos anjos, Hashem não está cobrando que ninguém se comporte como um anjo, mas, Bezrat Hashem, a gente pode tentar minimizar o nosso sono dentro do que for possível. 17ª ferramenta é Bemiut Sirá, que quer dizer isso, diminuir as nossas falas, principalmente de assuntos mundanos. Lashon Hará nem se fala. Se é transgressões, aí não precisa minimizar, precisa zerar. Bezrat Hashem. Mas aqui a gente está falando assim de coisas que não são transgressões, mas são o que a gente chama de Sirá Batalá. São conversas fúteis, conversas que não levam a nada. Então, quanto as pessoas gastam tempo de política, de futebol, e também, infelizmente, quando a gente fala demais, acaba caindo em Lashon Hará. Querendo ou não, quando a pessoa fala muito, ela vai acabar ficando sem assunto, e quando não tem assunto, melhor assunto do mundo, para quem não tem assunto, é um bom Lashon Hará. Então, lo aleino, que a gente possa conversar realmente o que é principal. Então, de novo, conectado com o que a gente falou na ferramenta anterior,
quanto mais a gente conversa de coisas mundanas, você está gastando o teu tempo em coisas desnecessárias. Então, você está gastando o que você tem de mais precioso em algo que não está acrescentando nada e, quer dizer, ele está perdendo tempo e está perdendo o Torá dele. Ele está deixando de se dedicar tudo que ele podia pela Torá e, mais do que isso, os nossos sábios falam que a pessoa vem para o mundo com um número de palavras decretado. Quando ele atingir esse limite, ele vai embora do mundo. A gente não sabe quantas palavras a gente veio falar aqui no mundo, por isso que, às vezes, é bom a gente não ficar desperdiçando com coisas que não vão acrescentar nada. Também no estudo, olha que interessante, quanto mais sábia é a pessoa, quanto mais alguém domina um assunto, menos ele precisa falar. Falar muito é uma demonstração que a pessoa não entendeu bem. Qual é a maior prova disso? Urashi. Qual é a característica principal do Urashi? Como ele tem uma linguagem curta, limpa e leve. O Urashi vai direto ao ponto. Ele não gasta uma palavra desnecessária. Às vezes a gente pode estudar o Urashi de duas maneiras. Pelo que ele falou e pelo que ele não falou. Se o Urashi não falou sobre isso, é porque ele opina que não. Se ele falou que isso sim, e não falou nada sobre a outra coisa, significa que, por querer, ele não falou, para você entender que não. Esse é o nível do Urashi, como ele era cuidadoso com cada palavra que ele ensinava. Então, a gente tem um professor aqui incrível para mostrar para a gente. Muitos professores acham que aquele que fala muito, ele consegue explicar melhor. E a verdade é que não. Se a pessoa precisa falar muito para explicar, quer dizer que ele não está dominando tanto. Quanto mais a gente domina, a gente consegue transmitir com menos palavras o ensinamento e, Bezrat Hashem, dessa maneira fica mais fácil também para quem está escutando. Às vezes acontece muito isso. Tem pessoas que, quando eles querem falar, eles se alongam tanto que no final da história você já nem lembra, você perde tudo, você perde o ponto principal. Às vezes tem pessoas que me param e falam assim, Rav, você tem um minutinho? E fica meia hora, literalmente meia hora. E no final das contas, quer dizer, o que a pessoa podia ter falado realmente em um minuto, levou meia hora e completamente desnecessário, e você sai sem nada na mão, sai sem nada porque a pessoa falou tanto e repetiu, e foi, e voltou. Olha, eu já entendi, tá bom, obrigado. Em um minuto a gente podia ter resolvido a conversa, e a pessoa vai e fica, e fala, e repete, e volta. Então isso mostra que às vezes a pessoa não está segura dela mesma, e por isso que ela repete tanto, e muitas vezes o excesso de palavras ele vai levar a pessoa a acabar falando besteira, por isso que o silêncio muitas vezes é interpretado como sinal de sabedoria. A gente às vezes ficar em silêncio não tem problema nenhum, então tem o famoso conversa de elevador, né, com os vizinhos. Tá frio, né? Tá frio, eu acho que vai chover, mas você viu que vai esquentar? Vai esquentar. Não precisa conversar, se não tem nada para conversar, não tem proibição, a gente fica meio mal, aquele silêncio, parece meio pesado, né, o silêncio, mas a verdade é que se a gente não tem nada construtivo para falar, não tem nenhuma transgressão da gente ficar em silêncio. E aqui mais um detalhe também que o Pirkei Avot fala, Al tarbe sirá e maisha. Nada pessoal, para o público feminino, vamos entender o que o Pirkei Avot está falando. Não se alongue muito na conversa com as mulheres e vem a explicação ainda do Pirkei Avot, fala beisterá, com a tua esposa e mais ainda com alguém que não é tua esposa. Primeiro, óbvio, o que o Pirkei Avot está ensinando? O cuidado com a tzniut, né? Porque com a esposa dos outros, obviamente, a gente tem que falar o mínimo possível para não se expor. Lo aleino, a gente sabe o mundo, a loucura que está vivendo e troca de casais e não se conheceu e dois melhores amigos e lo aleino com caso de traição, não falta infelizmente isso no mundo. Aonde começa isso? Conversa demais, quer dizer, a gente tem que ser não mal educado com ninguém, mas tem que saber que com a esposa dos outros, com o marido dos outros, a gente tem que reduzir a nossa exposição, o nosso contato, tem que ser cuidadoso, porque o Satan, ele está sempre esperando a gente para derrubar a gente. Mas, olha que interessante, só que o Pirkei Avot, ele falou isso em relação também à tua esposa. Também não fale demais com ela. O que quer dizer isso? Não pode conversar com a esposa agora? O que o Pirkei Avot está ensinando? Então, os nossos sábios explicam que
não é que não pode conversar, ao contrário, o marido sim tem obrigação de cuidar, ele sim tem obrigação de Bezrat Hashem, ele tem que dar todo o apoio emocional para a esposa, isso envolve também ele conversar, ele dar toda a atenção que ela precisa, mas é muito perigoso por causa de uma diferença muito grande que tem dos homens para as mulheres. Os homens, eles têm uma tendência de passar mais fácil por cima das coisas. Então, vem alguém no trabalho e ofender um homem. Ele vai ficar muito bravo, talvez eles vão brigar, vão discutir, mas normalmente no dia seguinte, os dois homens eles vão sair para tomar uma cervejinha junto. As mulheres elas têm um funcionamento completamente diferente. Às vezes a mulher não vai falar nada, não vai gritar, não vai fazer barraco, mas ela vai guardar isso. Ela vai ficar com aquilo dentro dela e aquilo vai virando uma bola de neve. Ela guarda o rancor por muito mais tempo que um homem. Então, se o homem chegar em casa e contar o que aconteceu, fulano do trabalho prejudicou ele, fez alguma coisa errada. Esse homem, no dia seguinte, ele já esqueceu. A natureza dele é que ele esquece, ele passa por cima. Ele vai chegar no trabalho e ele vai tá já tudo em ordem. E aí ele vai escrever às 5 horas da tarde, querida, estou saindo com fulano, a gente vai tomar uma cerveja. O que ela vai falar para ele? Que aquele fulano que te fez tudo aquilo, você vai perdoar ele, não faz isso. Não fala mais com ele. Esse é o ponto. Esse é o ponto aqui que o Pirkei Avot está ensinando. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado. Também o Hafetz Haim, ele fala em relação a Lashon Hara, que muita gente pensa que pode contar tudo para a esposa, para o marido, para parentes de primeiro. Não, ele é meu parente, a gente conversa de tudo. Isso não vale para Lashon Hara. Não existe nenhuma permissão da gente sair falando Lashon Hara, porque é um parente próximo. Isso também entra em um problema muito grande. E só para a gente terminar aqui com um número bom, ferramenta número 18, Rai, terminar hoje com vida, com Rai, Bemiut Schok, a gente diminuía a gargalhada. Rabino, então, quer dizer que uma ferramenta da Torá a gente tem que ser triste. Deus nos livre, ao contrário, a gente falou que Torá tem que ser com alegria. Schok é diferente de Simcha. Simcha é alegria. Schok é gargalhada. O que quer dizer isso? A pessoa que ela ri demais, está escrito assim, os nossos sábios falam que isso leva à imoralidade. Quer dizer, a pessoa vai perdendo um pouco da seriedade da situação onde ela está. Obviamente, a gargalhada, o riso excessivo, tira o temor a Deus da pessoa. Tem lugares que é proibido, por exemplo, no Beit HaKnesset, né, em lugares mais sagrados, a gargalhada seria aqui uma demonstração até de desprezo para o lugar, de desrespeito. A gente comentou isso, né, que antigamente um pouquinho de piada, coisas engraçadas, isso aproxima o coração das pessoas, isso abre o coração das pessoas. Antigamente a gente comentou que os Tanaim, falando das Mishnayot, os nossos Rabanim começavam a aula com uma piada, começavam a aula com alguma coisa engraçada. Por quê? Porque isso abre o coração. Mas tem que saber que a risada, quer dizer, não pode também extrapolar. Tudo que passa do limite, a gente tem que saber que uma das coisas mais importantes na vida é justamente o equilíbrio das coisas. Saber fazer as coisas de maneira ponderada, de maneira equilibrada. Tem a hora do riso, tem a hora de parar de rir e voltar para a seriedade. Quando começa a entrar, hoje em dia tem até um termo, né, que as crianças usam, que é o bobol. Eu estava de bobol. Quando ri de tudo, isso leva a pessoa normalmente a desprezar coisas sérias. Então, acontece numa aula, minhas filhas comentam, deu bobol em todo mundo por causa de alguma coisa engraçada que alguém falou, a gente não conseguiu parar de rir a aula inteira. Quer dizer, é um desprezo com a Torá que está sendo ensinada, é um desprezo com o professor que está ensinando, por isso que tem que tomar cuidado. E também, só para a gente terminar, nunca a gente dá risada de uma bronca. Muitas vezes a risada é uma defesa. Eu quero me defender dessa bronca, então eu dou risada dessa bronca. O livro Mesilat Yesharim fala que a bronca, se a gente permitisse que entrasse no coração, isso podia levar a gente para um conserto, para uma mudança, mas a risada vai fazer como o papel de um escudo que não deixa entrar no nosso coração essa bronca, e a gente vai estar perdendo dessa maneira a oportunidade de crescer espiritualmente. Bezrat Hashem, semana que vem a gente continua. Shavua Tov.